Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você ligado no canal da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro. Estamos na maior conferência global de tecnologia e inovação, o Rio Innovation Week. Eu sou Sara Pimentel, aluna da UERJ e integrante do Audiolab. Juntamente com a Comuns, estamos começando mais um episódio da UERJ 75 anos, diversidade que inspira, conhecimento que transforma. No programa de hoje, vamos conversar sobre os caminhos da inovação em saúde pública, os avanços científicos e os desafios éticos e institucionais para garantir o direito à vida no Brasil. Num país de dimensões continentais e desigualdades profundas como o Brasil, inovar na saúde pública não é apenas uma opção, mas é também uma urgência. O SUS, um dos maiores sistemas de saúde do mundo, enfrenta desafios que exigem soluções complexas, desde a incorporação de tecnologias até a superação de barreiras propostas pelo sucateamento da saúde pública. Como garantir, então, que os avanços científicos e as novas práticas de saúde cheguem a todos? Para abordar esse assunto, contamos com a presença do médico e professor Mário da Pós. Mário é médico de formação e especialista em pediatria. Trabalhou como coordenador de recursos humanos para a saúde da Organização Mundial de Saúde na Suíça entre 2002 e 2012. Atua na área de saúde coletiva com ênfase em política, planejamento de sistemas de saúde, bem como em política, informação, pesquisa e formação em recursos humanos também. É professor titular do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mário faz parte de mais de 3 mil professores da UERJ, juntamente com 38 mil estudantes, 5 mil técnicos, 80 cursos de graduação, 182 de especialização, 50 de mestrado, 46 de doutorado distribuídos em 13 campos e unidades por todo o estado. E enche um povo fluminense de orgulho. Muito obrigada, professor, pela entrevista. É um prazer estar aqui. Eu sou diretor do Instituto de Medicina Social da UERJ. E vamos conversar um pouquinho sobre saúde pública, inovação, né? Nos diferentes elementos que estão conectados com os processos e políticas de saúde pública. Vamos começar pela primeira pergunta. E eu queria saber como a formação e a distribuição de profissionais de saúde no Brasil podem ser reinventadas para reduzir desigualdades regionais e melhorar a eficiência do SUS. A questão da distribuição, ou a má distribuição, melhor dizendo, né, dos profissionais de saúde nos territórios, não é um problema brasileiro, né? Esse é um problema que a maioria dos países do mundo enfrenta, tanto aqueles, obviamente, que são com renda menor, né? Esses problemas são maiores, mas também países de maior renda, na Europa, os Estados Unidos, enfrentam esse problema. E ele é devido a uma série de circunstâncias, como se constitui o mercado de trabalho dos profissionais de saúde, especialmente médicos, mas não só médicos, né? Quais são os incentivos para que esses profissionais possam atuar em áreas distantes, que tenham menos recursos de tecnologia, menos recursos de acesso, menos acesso propriamente dito, né? Que muitas vezes ficam em lugares isolados, né? Então é uma questão assim, muito importante e que é enfrentado de diferentes maneiras, né? Um dos países que enfrentam isso com muito sucesso é a Austrália, né? No qual você tem aí incentivos financeiros, incentivos ao desenvolvimento profissional, incentivos à formação, né? Ao suporte à família, né? Então, a gente chama, assim, tecnicamente, de incentivos financeiros e não financeiros, né? Financeiros é aqueles que são ligados à remuneração e tal. Então, e os não financeiros são aqueles ligados a uma série de elementos e de políticas que ajudam as pessoas a se deslocarem para esses lugares. Então, o Brasil tem alguma desses sucessos, mas sucessos que não têm se mantido. E algumas experiências que tampouco foram de sucesso. No momento, a gente tem aí um esforço grande do governo federal, no sentido de apoiar, através financeiramente ou de outras medidas, incluindo formação, né, adicional a profissionais para várias regiões do Brasil. Agora, é preciso uma avaliação e um acompanhamento muito constante disso, porque as circunstâncias mudam, né? Muitas vezes um determinado profissional vai para uma determinada região e depois ele
se casa ou constitui família, né? E busca outro tipo de desenvolvimento. Então é importante que essas políticas de apoio financeiro e não financeiro possam se manter constantes e permanente avaliação. Quais seriam as lições da sua experiência na OMS que poderiam ser aplicadas para fortalecer a governança e o planejamento em saúde pública no Brasil, especialmente em contextos de crise? Eu não gosto dessa palavra crise, mas eu já escrevi até alguns artigos sobre a crise do que a gente chama da força de trabalho em saúde, né? E a crise do sistema de saúde. Uma delas foi durante a pandemia, muito grave, mas mostrou que muitos sistemas de saúde foram capazes de ser resilientes, de encontrar mecanismos de superação dos problemas, né? A OMS é um organismo técnico que se beneficia da expertise e do conhecimento produzido no mundo inteiro, né? Eu costumo dizer que a OMS não é uma instituição de pesquisa, mas ela atua com base no resultado das pesquisas feitas nas universidades, nos institutos de pesquisa. E uma dessas áreas de pesquisa é exatamente essa de elaborar e avaliar políticas que auxiliem, né, a melhor distribuição de profissionais de saúde pelas regiões geográficas, mas não só, né? Ela produziu em 2010, agora recentemente produziu uma atualização de um manual sobre as melhores práticas em relação a apoiar os profissionais de saúde em áreas distantes, rurais ou de difícil acesso, né? E entre essas medidas, encontram-se medidas, como eu disse antes, na área de formação, por exemplo, a formação continuada, telesaúde, né? Para que você se mantenha não só atualizado, mas tenha uma segunda opinião. Muitas vezes é difícil o profissional de saúde isolado, é uma responsabilidade grande e nem sempre ele se encontra suficientemente apoiado e com informação atualizada para tomar decisões em relação ao paciente. Então, segunda opinião, telesaúde, consultas à distância, e hoje até outros procedimentos à distância, né? E incentivos no campo, digamos, psicológico, cultural e social, né? Às vezes a família evolui, os filhos crescem, ele precisa de escolas secundárias ou outras que não existem naquela região, então ele tem intenção e se muda, né? O que é normal de qualquer profissional, né? Então a OMS produziu um manual sobre isso, e esse manual tem sido muito utilizado, não só para que países implementem políticas nesse sentido, mas que avaliem também o resultado dessas políticas. Diante dos cortes orçamentários e desinformação, quais são as estratégias prioritárias para preservar o SUS como sistema universal e, ao mesmo tempo, incorporar inovações sem agravar as desigualdades? Essa é uma pergunta complexa, entendeu? Sim. Resposta não simples, mas assim, tentando responder de maneira mais apropriada possível, né? A sustentabilidade do Sistema Único de Saúde, ela tem, obviamente, tem um pilar que é o pilar do financiamento, mas não é o único, né? Ele precisa estar ancorado nas expectativas da população, né? O Brasil tem uma tradição de participação da população, por exemplo, na luta contra a epidemia de HIV/AIDS, a sociedade civil teve uma participação muito intensa, né? Precisa estar ancorado no desenvolvimento científico e tecnológico, né? Não necessariamente medicamentos caros ou baratos, mas na introdução de tecnologia que amplie o acesso, que melhore a eficiência e eficácia, né? E no outro pilar de gestão, quer dizer assim, é importante que os serviços sejam articulados, que eles tenham o foco seja o paciente, que eles funcionem não para seus próprios, para dentro, mas que funcionem para que a população tenha acesso e possa circular, andar no sistema, né? Seja ela necessitando de um cuidado mais básico, de uma vacinação, no qual a gente tem tido muito sucesso, mas também em outros níveis, nos exames, na continuidade, na redução do tempo de espera, né? Enfim, então esses são os mecanismos pelos quais o sistema de saúde o SUS pode se manter, se desenvolver e ser sustentável ao longo do tempo, mesmo com os cortes financeiros, que às vezes são importantes. Realmente, muito bacana essa visão sobre uma medicina mais humana,
que o senhor apresentou aqui. E para fechar nossa conversa, por último, eu queria perguntar como é que a UERJ pode contribuir nessa busca de inovação e consolidação do Sistema Único de Saúde. Bom, a universidade ela é uma produtora de conhecimento, ao mesmo tempo formação enfim, extensão, né, no sentido da relação dos alunos, dos professores, com o contexto, com as instituições que estão na sociedade, estão na vida, estão na sociedade. No campo da produção de conhecimento, né, a gente tem, eu vou citar um exemplo, no momento, uma pesquisa que eu estou coordenando, e que tem muita importância para o SUS, né? Então, por exemplo, que é o estudo do mercado de trabalho e da demografia da enfermagem, né? Conhecendo mais como é esse mercado, quais são as condições de trabalho, de formação, mesmo de vida dos profissionais de enfermagem, você pode elaborar políticas públicas que sejam mais eficientes, né? E pode monitorar ou acompanhar, né, como que essas políticas estão sendo efetivadas, aonde elas estão dando certo, aonde elas precisam melhorar, precisam se aperfeiçoar. Então, esse é o papel da universidade. Não só formar profissionais que sejam adequados para esse sistema, que possam trabalhar nesse sistema e do sistema de saúde brasileiro de maneira eficiente, confortável, se desenvolver nele, mas também produzir conhecimento que ajude a que o sistema de saúde se desenvolva, né, e se sustente. Então, em diversos campos, não só, obviamente, no campo da saúde coletiva, onde eu trabalho, mas também em outros campos de tecnológicos, de organização de serviços, né? Outros modelos mais eficientes de prestação de serviço. Então, acho que esse é o papel da universidade e a UERJ tem cumprido isso com muito sucesso, né? Nem sempre com recursos adequados para isso, mas com muito sucesso e com o envolvimento dos seus professores, dos seus pesquisadores e dos seus alunos. Com certeza, isso que o senhor disse, o Pedro Ernesto hoje é referência, hospital de referência, principalmente no tratamento teve da pandemia do Covid-19, e a UERJ é o lugar onde a gente produz conhecimento, esse é o nosso compromisso. Eu falo como estudante e a gente tem que devolver isso para a sociedade. Exatamente. Muito obrigada, meu professor. Ficamos por aqui com mais um episódio da UERJ 75 anos. Agradecemos a companhia de todos os nossos internautas e a presença de Mari. Quer dar alguma consideração final? Só agradecer o convite, espero que você profissionalmente se desenvolva e essa experiência aqui seja rica para você, para os seus colegas e para quem está nos assistindo. Muito obrigada. UERJ, 75 anos. Diversidade que inspira, conhecimento que transforma. É uma parceria da UERJ com a Secretaria do Estado da Ciência, da Tecnologia e da Inovação. Além deste programa, temos mais de 17 temas sobre inovação e tecnologia disponíveis aqui no canal do YouTube da nossa secretaria. Eles falam sobre a atuação da UERJ, do ensino básico, superior, com foco na formação profissional, cidadã, pesquisa e inovação. Nos outros programas, você também vai conhecer a impactante atuação da UERJ na saúde da população do Rio de Janeiro. Vai saber que os hospitais da UERJ fizeram somente em 2024 mais de 950 mil atendimentos, 13 mil cirurgias e 46 transplantes. Ficou curioso para saber um pouco mais de toda essa produção tecnológica, científica e inovadora da UERJ? Então confira os nossos outros episódios. Obrigado pela sua companhia e até o próximo UERJ 75 anos. Diversidade que inspira, conhecimento que transforma.